Uma terra. Uma espada. Um rei. Great Pendragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros. Bem-vindos ao Great Pendragon Podcast. Eu sou o Sir Rafael de Silchester. Me acompanhando nessa jornada está... Sir Edward Saron. Sim, amigos, iremos falar de Pendragon e tudo relacionado a essa obra-prima de Greg Stafford. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre como é a dinâmica de se jogar Pendragon, um jogo de legados e a Bretanha épica. Então, segure seus escudos. Preparem as suas lanças. Livro 1, Capítulo 1. Do nascimento de Pendragon e sua criação. Se você já é um ouvinte da Terceira Terra, possivelmente você já ouviu um canal 2 do Vozes da Terceira Terra comigo, com o Dibor e com o Marcelo Dior, falando sobre o Pendragon. Lá nós comentamos um pouco sobre a história do jogo e falamos as principais características. Se você não conhecer nada a respeito de Pendragon, nós aconselhamos que você pegue esse episódio, que o link está aí na show notes, para que possa conhecer um pouco mais. Nós faremos apenas um apanhado geral e vamos falar acerca da última edição de Pendragon. King Arthur Pendragon, um RPG cavaleiresco na Bretanha arturiana. Em 1985, escrito por Greg Stafford, foi lançado uma caixa com a primeira edição do nosso RPG favorito, chamado Pendragon. Isso mesmo, Rafael. Inclusive, Greg Stafford se orgulha de dizer que fez sozinho esse RPG. É verdade. Na verdade, o Pendragon, ele sempre foi dito que é o trabalho da vida do Greg Stafford, que foi uma coisa que há muito tempo ele tinha vontade de fazer, o produto de pesquisa da vida dele, em que ele elaborou por muito tempo até que pudesse ser publicado. É um masterpiece do cara. Exatamente. É um jogo que ele já teve várias edições. A primeira edição, como nós falamos, em 85. A terceira edição em 90, tendo uma quarta edição, se eu não me engano, em 93. E agora nós estamos vivendo a edição 5.1, através da editora Nocturnal Games. Isso mesmo. E a segunda edição parece que é o cálice sagrado das edições do Pendragon, né? É, exatamente. Foi uma edição que foi produzida, mas nunca chegou a sair, até que saiu a terceira edição, que foi apenas o livro. É bom lembrar, a primeira edição do Pendragon foi naquele formato antigo dos RPGs da década de 80, né? Que vinham em caixas com livro, mapa, dados. Só que para a terceira edição foi optado por produzir apenas um livro em capa dura, porque para muitos locais era complicado fazer o envio de uma caixa com dados, porque isso começava a ter problemas com importação, ter problemas com as regras alfandegárias de cada país. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo nós temos problemas com isso. A caixa da Redbox Dungeons & Dragons, ela teve que vir sem dados para poder ser caracterizada como livro, senão seria como um jogo de tabuleiro. O que é uma pena, né? Porque os jogadores de D&D até hoje falam das caixas clássicas do jogo. Pois é. E até tem algumas tentativas internas de fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o ótimo trabalho que a Redbox editora tem feito. Mas ainda assim é complicado, né? A verdade é que o Pendragon ele foi evoluindo muito através dos anos. Ele nunca foi um jogo mainstream, né? Que tivesse uma grande penetração no mercado, mas ele sempre seguiu adiante, sempre com um público muito fiel e correndo atrás das suas publicações. Sim, e até 97, a editora que o próprio Greg Stafford fundou, a Chaosium, lançou inúmeros suplementos, né? Sim, entre aventuras e suplementos de cenário de campanha, né, nas várias regiões. Um dos meus preferidos foi o Land of Giants, que ele fala sobre campanha na Escandinávia, para você poder jogar na época de Beowulf, outros cavaleiros nórdicos. Mas um outro livro muito interessante que saiu e que deu origem a um dos nossos suplementos favoritos foi o The Boy King, lançado em 1991. Greg Stafford ele resolveu escrever esse livro para preencher uma necessidade que os jogadores haviam percebido, que muitos pegavam o livro, sabiam construir seus personagens, mas ficavam muito em dúvida de como seguir. E o Boy King, ele foi feito para poder trazer o exemplo, os primeiros anos da campanha, até o ano de 531, quando oficialmente começariam os jogos. A partir daí, ele traria apenas sugestões de aventuras
que o mestre poderia conduzir com os jogadores. Então aí já foi plantado a semente do Great Pendragon Campaign, né? Exatamente. Na verdade, no Great Pendragon Campaign você vê muito desses suplementos aglutinados dentro dele. O Greg Stafford ele fala que tem grandes trechos do The Boy King que foram simplesmente transcritos para dentro do Great Pendragon Campaign. Enquanto o Boy King foi um livro que ele tratava o final dos anos de Uther e os primeiros do Rei Arthur, o Great Pendragon Campaign ele pega todos os 80 e tantos anos da história arturiana, né? Desde antes dessa concepção até depois da sua morte. Sim, em 85 já tinha sido lançado The Pendragon Campaign, né? Que era um livro fininho, que já tinha algumas ideias. Sim, disso. exatamente. Mas as coisas foram evoluindo bastante até chegar ao material que nós temos hoje. Existe um outro suplemento que eu já usei e acho muito bom, que se chama Beyond the Wall, né? Que fala sobre a terra dos Pictos, que hoje é a atual Escócia, a Caledônia, né, na época de Arthur. Mas então houve uma fragmentação, né, no final da década de 90 da Chaosium, e o Greg Stafford ele perdeu os direitos de publicação do Pendragon, que foi para Green Knight Publishing, que chegou a produzir alguns materiais, inclusive um livro da qual ele não participou com seus criadores, que é o Saxons. E sempre que você falar desse livro tem que falar Saxons, com exclamação. E acabou que no início dos anos 2000, a White Wolf comprou os direitos da Green Knight para voltar a publicar o Pendragon. E eles convidaram o Greg Stafford a escrever um novo livro de campanha. E aí veio a 5ª edição de Pendragon. Nós acabamos não falando, mas a 4ª edição era um livro bem grande. Eles trouxeram muito material. Ele foi produzido pela Chaosium, reimprimido pela Green Knight. Mas na 5ª edição, eles preferiram fazer uma coisa mais organizada, com menos opções, né? Poder restringir um pouco mais as escolhas e tornar um pouco mais fácil para os personagens começarem juntos, né? Que antes havia muitas opções de personagem. E na 4ª edição ainda tinham regras para se jogar com personagens druidas, né? Pendragon teve esse renascimento dentro da White Wolf por volta do ano 2005 e 2006, e foi quando foi lançada a 5ª edição e o nosso queridíssimo The Great Pendragon Campaign, que aliás é a grande inspiração para o nome desse podcast. Mas então os direitos acabaram passando por uma outra empresa menor, mas que dessa forma o Greg Stafford teve mais liberdade para poder criar outros suplementos. Dentro dessa editora foi lançada uma nova edição, que é o Pendragon 5.1, e reeditados essas publicações criadas pelo Greg Stafford de maneira solo, que é o The Book of Mana, Book of Knights and Ladies, além do livro de batalhas e o livro dos exércitos. Desde a primeira edição até essa última impressão, com essa ediçãozinha da 5.1, mas estruturalmente o jogo mudou muito pouco. Isso, eu tive a oportunidade de jogar por um ano com a edição 5.0 e com a 5.1. Aconteceram algumas mudanças da 5.0 para 5.1, mas eu aconselho mais quem tem a 4ª edição saltar direto para 5.1. E quem tem a 5.0 pode ficar nela. Mas o fato é que a edição 5.1 foi basicamente, né, algumas erratas de erros tipográficos ou tabelas que faltaram, e expandiram algumas tabelas, além de colocar alguns boxes a mais para explicar ou ilustrar melhor situações. Isso, Rafael. Inclusive vocês podem achar essas erratas no www.gspendragon.com, o site do próprio Greg Stafford. Exatamente, o link está aí nos show notes. Eu diria que é muito interessante as coisas que Greg Stafford falou a respeito do conceito dele. Como, por exemplo, que ele queria fazer um jogo onde os cavaleiros corressem perigo e, por vezes, pudessem virar as costas e fugir, né? O que já era uma diferença grande, eu acho, em relação aos outros RPGs que todo mundo está acostumado a jogar, né? É engraçado que ele diz isso, mas as regras para você poder virar as costas e fugir são bem complicadas. São as piores possíveis, né, cara? Na verdade, eu diria, cara, que Pendragon foi um jogo criado para que você tivesse um grau de... eu não diria realismo, mas um grau de consequência muito grande. O Pendragon é um jogo sobre cavaleiros, sobre lenda arturiana, em que você vai assumir o papel de um cavaleiro em um ponto da lenda do Rei Arthur, talvez antes dele puxar a espada da pedra ou posterior, mas o importante é que você vai vivenciar essa história.
E por que ele é um jogo de consequências? Porque a todo momento você é dado escolhas de atitudes. Você pode matar um inimigo seu, você pode poupar. Seja qual for a escolha que você fizer, isso terá consequências no futuro. De repente, um cavaleiro que você abate no campo de batalha, ele é de uma família poderosa e você vai passar a ter uma rixa de sangue com ele. Isso terá implicações para todos os jogos seguintes. Cara, em relação a essas consequências, se você quer glória, você tem que pagar pela glória. E eu acho que é isso que reflete o conceito do que é o Pendragon, né? Exatamente. Pois todo mundo está acostumado a ver RPGs como Dungeons & Dragons, em que você tem a conquista por feitos, por experiência, e cada vez vai acumulando mais poder. O interessante do Pendragon é que, apesar de ser um jogo antigo, ele é da década de 80, ele tem uma pegada, uma proposta muito mais madura, e que hoje em dia é muito comum. Você vê muita gente exaltando obras como Game of Thrones, né, A Guerra dos Tronos, justamente por causa dessa característica, que ele tem uma pegada mais política, mais humanitária, menos fantasia, e que você vê que não existem tantos vilões. Apesar de que em Pendragon nós podemos até encaixar vilões na história, nós podemos ter aqueles cavaleiros vilanescos, mas o fato é que todo mundo tem uma motivação, todo mundo tem um motivo para fazer certas coisas. Até mesmo os invasões saxões, que são saqueadores, dominadores da terra, são os inimigos da Bretanha, eles não fazem isso por pura maldade, eles fazem por necessidade de buscar novas terras. Exatamente, cara. Essa abordagem que eu gosto de chamar de semi-histórica do jogo é o que dá a imersão dentro dele. Exatamente. É a possibilidade de você pesquisar lugares reais onde acontecem as suas partidas e as suas aventuras, né? Sim, exatamente, cara. Eu tenho um jogo que se passa muito no continente, porque muitos personagens são bretões da França, né, na Brittany, ou chamado também Bretanha Menor, ou até mesmo os franceses sulistas, são os provençais ou occitanes, né? E houve jogo em que um dos personagens, ele teve um encontro, assim, com uma sacerdotisa celta nos monumentos de Karnak, aqueles monolitos que representam várias coisas que talvez sejam guerreiros mortos, que foram petrificados, né, que fala a lenda. E, assim, teve um lance muito legal no jogo. E depois a gente entrou no Google Earth para poder ver o local, sabe? Ver um pouco da história. Então, jogos históricos, como Pendragon ou semi-históricos, a grande graça é que você pode mergulhar nesses lugares, mergulhar na história, procurar outras referências para poder aplicar dentro do seu jogo. Exatamente, cara. E outra coisa, como você falou, a necessidade, por exemplo, dos saxões de invadir novas terras para buscar recursos e sobreviver, torna, acho que cada personagem, vilão, eu acho que principalmente isso deve partir numa construção do mestre, de tornar assim todos os personagens dentro do jogo, os NPCs principalmente, cinzas, né? Não naquele tom assim, bem e mal, o herói e o vilão, mas sim fazer com que algumas vezes os jogadores enxerguem que o outro lado também tem as necessidades e que, na verdade, eles são mais semelhantes do que opostos, né? Um dos principais vilões das histórias arturianas, pelo menos do início, Sir Tarquin, que é um saxão e que capturou vários cavaleiros da Távola Redonda. E, cara, ele é um vilão fantástico para você usar nas aventuras, porque ele é um grande saxão, forte, poderoso e capaz de derrotar os melhores cavaleiros. No entanto, mesmo sendo um saxão, ele era um cavaleiro honrado. Ele poupava aqueles cavaleiros que davam trabalho para ele, né? Que tinham uma boa luta e aprisionava na torre dele. Então, você vê que é um personagem que tem um pouco mais aprofundado. Explorar esse tipo de coisa em Pendragon que é a chave do sucesso. Exatamente. Eu acho que se alguém que quer começar a jogar Pendragon tá buscando, quero ganhar XP para evoluir meu personagem, então vou matar ali, vou conseguir a glória, no caso, né, do Pendragon, o equivalente ao XP. Então, eu acho que não é o jogo pra você, cara. E eu acho que Pendragon, cara, é o livro-jogo sem a possibilidade de botar o dedinho na página anterior. Exatamente. Você tem que viver com suas consequências, cara. E se teu cara morrer, não adianta. Faz um outro herói. Faz um outro, depois que você tirou a rolha da garrafa, cara, sai toda a água, não tem jeito. E
Pendragon, por ser um jogo de gerações, em que você... É claro, o Greg Stefan, né, o autor, ele deixa isso muito evidente logo no início do livro. Pendragon é um jogo feito, como nós falamos, de causa, consequências, heroísmo, glória, e o seu personagem, ele vai morrer. Isso é um fato. Ele pode ter uma morte precoce na primeira batalha dele, no primeiro duelo, ou não, ele pode sobreviver por muitos anos. Mas ainda assim que você consiga aposentar o seu personagem ainda vivo, ele vai morrer de velhice, porque os anos se passam muito rapidamente em Pendragon. É recomendado que cada sessão de jogo você abranja 1 ano de aventura. Talvez você possa quebrar a aventura em 2 até 3 sessões, mas tudo isso se passando durante 1 ano do personagem. Então, com isso, você tem uma evolução muito grande. Você tem chance de ver a evolução do próprio personagem, de um jovem cavaleiro até um senhor de terras. Você pode ver a evolução do cenário ao redor, vizinhos que morrem, terras que são conquistadas, suas terras que vão florescendo, castelos que vão se levantando e caindo. Novas formas de construção, né? Sim, exatamente. Ver evolução tecnológica, porque Pendragon é um jogo de certa forma anacrônico, porque você tem tecnologias e armaduras que não pertencem àquela época do início da Idade Média. No entanto, você começa desde o tempo do Uther, com aquelas armaduras de couro batida, e a melhor armadura que tem é uma cota normanda, de elmo aberto, até o final da lenda arturiana, em que os personagens já usam a armadura de placas gótica, toda fechada, que só mesmo com armas de 2 mãos e mais pesadas conseguiam penetrar. Você consegue acompanhar toda essa evolução com o seu personagem, e principalmente com os filhos do personagem, porque Pendragon é um jogo de dinastias. Então é interessante que seu personagem busque logo poder casar, para poder ter filhos e passar sua glória à frente. Eu posso falar a experiência que agora nós estamos começando na minha mesa de jogo com os filhos dos personagens, a primeira vez. E é interessantíssimo porque aqueles personagens dos meus jogadores fizeram muita coisa, muitos atos heróicos. E agora esses filhos estão vivendo à sombra disso. O que vocês vão ser para serem do nível dos seus pais, assim. Então é muito interessante. Outra coisa legal do Pendragon, nessa questão do legado, é que muitas vezes os personagens vão ficando pelo caminho, mas a glória deles ecoa, porque eles participaram das aventuras que todos os outros participaram. Então, se o Ser Guer morreu, não importa, cara. A glória dele vai continuar com os amigos dele, com os companheiros, e vão sendo relembrados em histórias futuras. E talvez as ações que ele teve no passado podem repercutir no futuro. Isso é uma coisa muito interessante do Pendragon e que vale a pena pro mestre pensar. Como é um jogo de gerações, como é um jogo onde a passagem do tempo influencia muito, é legal que o mestre, quando ele prepara o seu jogo, ele já pense de antemão os ganchos para os acontecimentos que virão no futuro. Eu, quando preparo o jogo, aliás, quando eu preparo o período, né? Porque mais pra frente, né, Sr. Rafael, nós vamos falar sobre o livro da campanha, né? O Great Pendragon Campaign. E esse livro estabelece muitos anos de histórias. É um livro essencial para se jogar. Pois é, são quantos anos de história, mais ou menos? 80 são 86 anos? De 86 campanha. Anos de campanha. Então ele começa no período do rei Uther, com a queda do Império Romano, e vai até a queda do rei Arthur, né? E posteriormente as reconquistas dos saxões pela Bretanha, né? O que eu faço? Cada início de período eu já vou pensando desenrolar, né? Porque eu acho que o maior desafio para o mestre do Pendragon é porque existem 2 histórias paralelas correndo. Uma que é a história da lenda arturiana que está acontecendo, e aquilo ali você pode, claro, mudar alguma coisa, mas é a lenda de Arthur. E tem a dos seus jogadores que estão inseridos, então esse é o desafio maior. Como é que você vai fazer essas linhas se cruzarem de maneira que não também vire um caos ou que fique coerente dentro da tua história? Então é uma coisa interessante. O legal do Pendragon é essa coisa do Forrest Gump, né? Pra dar um exemplo terrível. Mas assim, ou como o Bernard Cornwell adora fazer, você tem essas 2 histórias. A história corre por trás, que é a lenda que todo mundo conhece, ou pelo menos uma parte dela, nem que seja de fama, e a história dos seus protagonistas estão inseridos nela. Então, toda vez em que você vai relembrar uma história, você fala, cara, eu estava ali, eu participei.
Eu tenho um jogador que numa partida ele salvou o Príncipe Madoc. A maioria das pessoas não conhece o Príncipe Madoc, mas ele faz parte da lenda arturiana. É uma lenda um pouco mais obscura, né? Exatamente. E ele é filho do rei Uther. Filho bastardo do rei Uther. O Príncipe Madoc é meio-irmão do futuro rei Arthur, né? E esse meu jogador salvou a vida do Madoc. E isso criou um vínculo interessantíssimo para as outras histórias que vieram. Acontece uma coisa com o Príncipe Madoc no futuro e esse jogador ficou muito chateado e ele relembra isso até hoje. Então, como vocês podem ver, a grande graça é isso, você pensar à frente, fazer com que acontecimentos do presente, do passado, vão repercutir no futuro. E, ao contrário, se você já sabe um evento que vai acontecer, por exemplo, a revolta dos saxões com a bruxa Camille, faça com que os jogadores percebam que coisas pequenas que podem estar passando à frente deles agora, no futuro terão consequências. E talvez as próprias ações deles podem ter desencadeado isso. Da Cantuária. Nessa sessão do Great Pendragon Podcast, nós vamos sugerir mídias para que vocês possam conferir, sejam elas filmes, séries, livros, HQs, e vocês possam se esperar para suas aventuras, tanto de Pendragon quanto do seu jogo de medieval, né, mais histórico. E hoje eu trago para vocês uma série que foi publicada aqui no Brasil a partir de entre 2005 e 2006, chamada Arthur, uma epopeia celta. Você teve a oportunidade de conferir essa série, Eduardo? Eu li até o 5º volume, Rafael. E eu gostei muito dessa série, Arthur, uma epopeia celta, principalmente porque, como o próprio nome diz, ele é baseado nas lendas orais celtas. No início causou uma certa estranheza, tá? Eu confesso que ali no começo, quando eu li o primeiro volume, se não me engano, é sobre o Merlin, né? A origem de Merlin, né? Eu achei estranho, porque como são lendas, então o bebê fala, o pássaro fala com o cara e tal. Depois do momento que você pega o conceito do que eles estavam querendo fazer, é maravilhoso. Mas isso é uma coisa legal, porque essa série, ela apresenta a história Arthur, mas bem no foco da tradição e das lendas celtas, né? E fizeram um grande trabalho assim para poder resgatar essas histórias e apresentar numa forma de bande dessinée, né? Que essa é uma história original francesa. Na verdade, se eu não me engano, ela foi escrita por David Chauvel, se é que é assim que o nome dele é falado, e desenhado por Jeremy Lercouley. Mas o link tá aí na show notes, você vai poder conferir por si só. Aqui no Brasil foram publicados 7 primeiros volumes pela editora Ed Ouro, que na época era uma série ainda que iria até o 9, mas ainda não haviam sido produzidos os 2 últimos exemplares. E terminou com a Guinevere La Guerrière e Mordred Le Trahir. E eu acho que é assim que se fala, se meu francês não está terrivelmente ruim, acredito que seja. Mas que fala da Guinevere Guerreira e o Mordred o Traidor. Exato, parece que na Europa eles venderam 200 mil exemplares, né? O que é muita coisa para uma HQ, né, cara? E o interessante é que ela na verdade, conta 3 trajetórias. A primeira, obviamente, é a lenda do Arthur, o guerreiro bretão. Mas não é aquele Arthur, né? As pessoas que não esperem aquele Arthur que nós estamos acostumados, né? Sim, e não é o Arthur nem desse dos cavaleiros, né, medievais, e nem o Arthur histórico. É o Arthur bretão, das lendas celtas. Isso. Então é um cara super poderoso, que enfrenta gigantes deformados, criaturas absurdas, existe magia, sabe? Então ele tem uma abordagem bem diferente.
por que eu disse que ele conta 3 linhas de história? Porque o plano de fundo é sempre a lenda do Arthur, mas, além disso, cada exemplar foca na lenda de um personagem. Então, o primeiro exemplar nós começamos com Merlin, depois pegamos o próprio Arthur e outros personagens famosos, como Tristão e Isolda, Eric e Eneida, o próprio Peredur, que é um nome mais antigo do Percival. Isso mesmo, e existe essa versão dessas lendas bretãs que foca mais o lado pagão da lenda arturiana, né? Sim, exatamente. É aí que a gente entra na terceira narrativa. É muito legal que é uma metalinguagem dentro da própria história, que dentro da HQ, dentro dos contos, vai sendo contada a história dos antigos deuses celtas. Isso né? É genial, isso eu achei genial. Isso ficou muito incrível. E o legal é que eles usam esse artifício de quando você muda para a narrativa da história contada, dentro da história, ele muda o desenho para um desenho de pictogramas. A lenda dentro da lenda, né? Exatamente. Isso foi muito usado em desenhos como, por exemplo, o Príncipe do Egito, ou eu lembro também do Clone Wars, ainda na série do Genndy da Tarkovsky, no segundo volume, quando você vai ver um mural e tem desenhos, de repente os desenhos do muro vão ganhando vida e vai tendo uma animação e vai contando uma história passada, sabe? Então é bem essa sensação que você tem ao ler a história. Isso, em termos de narrativa, o Watchman usou isso também, né? Sim, exatamente. O Arthur é uma epopeia celta, é uma ótima referência se você quiser ver, assim, a origem dessas histórias, de você poder ter uma referência das histórias celtas. E muitos podem achar fantasial demais, ou rural demais, né? Já que não tem aquela pegada tanto do medieval tradicional como nós estamos acostumados, né? Porque é muito dos senhores da guerra britânicos, né? Senhores da guerra celtas. No entanto, você pode usar essas narrativas das lendas, dos monstros e adaptar para os seus jogos. Eu, por exemplo, usei a história do Rei Javali, né, do Javali de Trote, que é a capa da versão 5.0. Exatamente, a capa da quinta edição de Pendragon, para um jogo de D&D, que eu coloquei um rei amaldiçoado que estava na forma de um javali gigante, sabe? E ainda coloquei uma tensão nos caras, dizendo que aquele que conseguisse finalmente derrotar e matar o javali ia tomar o lugar da maldição dele. Então, ninguém derrotaram o cara, mas não quiseram matar também, sabe? Uma coisa que eu notei, Rafael, na HQ, é a precisão em termos de cenário que eles fizeram, a pesquisa histórica que fizeram para descrever. Sim, exatamente. Ficou uma pesquisa fenomenal. Você vê HQ e você entende onde eles estão, né? Você se sente, assim, realmente mergulhado naquele mundo. Tem até um documentário que nós podemos falar mais adiante que chama A História da Britânia Celta. Se você assistir, é aquilo ali que eles vão mostrar em termos de cenário que os senhores das terras usavam, os fortes de colina. É bem bacana. Para quem está começando a mestrar ou a jogar em cenários ali nos primeiros períodos do livro da campanha, é excelente colocar dessa forma para depois evoluir as construções, depois para castelos de pedra e sair desse Motte and Bale, que eram os castelos de madeira, né? E se você usar como referência esse material, cai perfeito dentro do teu jogo. Infelizmente, como é uma série de entre 2005 e 2006, ela não vai ser muito simples de você achar para vender. Tanto, se você procurar em lugares como a Estante Virtual ou na própria de Ouro, existe chance de que você consiga encontrar os exemplares ou até mesmo um conjunto para ser vendido. Mas é importante lembrar que a série publicada no Brasil foi apenas da edição 1 à edição 7. Então, se você quiser conferir os últimos 2 volumes, cara, só importando mesmo. Eu já dei uma olhada até na Amazon francesa, e tem a venda, e tem também a venda, talvez como importação, em livrarias portuguesas. Eu já, inclusive, comprei alguns livros de Dragonlance dessa forma, e chegou assim bem. O problema é que você paga em euros, né? Mas então fica aí a nossa referência. Arthur, uma epopeia celta. Um grande acréscimo aí para sua cultura de lendas arturianas. Rumores da Corte. Entramos então no último bloco do nosso podcast, o Rumores da Corte.
que é o espaço onde nós daremos os recados, comentários aí da galera. E hoje eu trouxe aqui uma recomendação pro pessoal, que nos dias 5 e 6 de maio, no Colégio Municipal João Torres, vai rolar o segundo encontro de RPG em Arraial do Cabo. Nesse encontro vão ter várias mesas de jogos, parecem bem interessantes, né, cara? Estão programados mesas aí de Old Dragon, Space Dragon, Tormenta RPG, Caçadores Caçados, Dungeons and Dragons 4E e outras coisas mais. Como é um encontro que acontece aí no interior do estado do Rio, é um pouco longe para mim, que sou do Rio de Janeiro, capital. Mas eu vou fazer o possível para esporear aqui o meu corcel e dar as caras para lá. Quem sabe, de repente, não rola uma mesinha de Pendragon. Olha aí, oportunidade pro pessoal aproveitar aí para conhecer o jogo, né? Isso, exatamente. Essa segunda edição do Encontro de RPG em Arraial do Cabo, ele aparentemente cresceu bem, porque agora a gente conta com o apoio da Secular Games, da Rolepunk e da Redbox Editora. Bom, e para quem estiver lá, vai rolar sorteios de brindes, quiz com premiação, vai ter a própria revista, o preço da revista Rolepunks e outras coisas mais. Então, galera, quem é daí do interior do Rio de Janeiro ou até do Rio de Janeiro, arredores, e quiser dar uma conferida, não esqueça, segundo encontro de RPG em Arraial do Cabo, dia 5 e 6 de maio, Colégio Municipal João Torres, das 9 às 18 horas. Este foi o primeiro episódio do Great Pendragon Podcast. Você confere na show notes o link para as nossas indicações, inclusive para a venda do PDF Pendragon, através do site DriveThru RPG. Se a gente encontrar algum exemplar, vamos também deixar um link para Noble Knight, que é um dos sites parceiros da Terceira Terra, que ao comprar através do nosso banner, você contribui para que a Terceira Terra se mantenha no ar. Então acho que é isso, Eduardo. Nos vemos na próxima, com nossos escudos ou sobre eles. Até a próxima aventura, cavaleiros!